o Brasil está diante de uma das mais severas crises da sua história. Os efeitos são sentidos por toda a população. Milhares de empregos vêm sendo perdidos. Aliás, as mais recentes notícias oficiais dão conta que, no recente ano de 2015, 1.500.000 empregos no Brasil foram perdidos. E a perspectiva é que se repita no ano que está iniciando. Portanto, é uma das coisas mais sérias do mundo é perder o emprego. E isto vem acontecendo intensamente no Brasil. O poder de compra de nossa moeda segue sendo corroído. Os juros inibem o consumo. Milhões de brasileiros também, portanto, vivem suas crises pessoais e familiares. Um empobrecimento em todos os setores. Quando o governo federal diz, senador Dário Berger, que é preciso que a população ajude o governo parece que esquece que cabe ao governo socorrer a população. O governo existe para isso, o poder público é para melhorar a vida dos seus cidadãos. E agora é o governo que quer inverter a situação. O pobre do cidadão brasileiro, que vem perdendo emprego, que perde poder aquisitivo, que não consegue pagar as suas dívidas, tem que entrar com mais impostos para salvar o governo pelos erros que cometeu. A indignação com a corrupção é um fato, passou a fazer parte do cotidiano. É uma palavra pronunciada no Brasil todos os dias por milhões de pessoas. O Brasil virou um país de corrupção. A ONG Transparência Internacional acaba de divulgar que caímos ainda mais na vexatória posição que era 69ª, caímos para a 76ª posição, lugar 76, entre 180 países investigados. Isto é, o Brasil, e é com vergonha que um brasileiro diz aqui dessa tribuna, o Brasil é hoje um dos países mais corruptos do mundo. A CNI acaba de fazer uma pesquisa e divulgar em todos os jornais, mostrando que a maior queixa dos brasileiros, que até bem pouco tempo era contra a má assistência à saúde, contra a má assistência à educação, hoje subiu para primeiro lugar, com a maior preocupação dos brasileiros, primeiro lugar, 64%, é a corrupção. É nesse clima que nós estamos vivendo. Entretanto, existe um problema que vai além de todos os outros e castiga todos os setores da nossa sociedade. Algo que se tornou uma marca dos governos, principalmente desse que está aí. Uma das causas desta crise dolorosa que o país vive, a falta de gestão. Aplicado à administração pública federal, pode ser conceituado como um processo tipificado em etapas conhecidas com aqueles que discutem, que tratam, que aprendem, que estudam gestão, planejamento, programação, orçamentação ou orçamento, execução, controle e avaliação das políticas. É por aqui que estão os nossos erros na administração pública do país. Enxergamos hoje, por exemplo, clara deficiência nas funções administrativas, do prever, do organizar, do comandar, do coordenar. Não houve isso nos últimos anos. Controlar a administração pública. Se somarmos isto a um Estado grande, inchado, permeado por um número interminável de estatais, que consomem milhões de recursos, fica evidente que a ineficiência é a marca da atual administração. Os casos de ausência de gestão profissional acarretam inúmeros danos ao país. São conhecidos
os tantos casos, a começar, por exemplo, pelo setor de energia, com o desmantelamento da Petrobras, corroída pela falta de gestão e pela corrupção, algo que envergonha a todos nós brasileiros e entristece especialmente os verdadeiros trabalhistas, que tanto lutaram pela constituição da empresa. Não custa lembrar que a dívida da companhia hoje equivale a uma década e meia de CPMF, que o governo tenta fanaticamente ressuscitar. O que deve a essa falta de eficiência? A conta sempre recai sobre os ombros da população, e é o que o governo quer fazer de novo. Errou muito, se omitiu, não fiscalizou, acumpliciou-se, deu errado, vão cobrar do contribuinte. Como sempre, ele vai pagar a conta. E por falar em CPMF, os impostos seguem aumentando, como noticiou o site Diário do Poder. Foi elevado o imposto de renda para pessoas físicas. O IOF dobrou para 3%. Subiu o PIS/COFINS sobre a gasolina, R$ 0,22 por litro. E importados, 9,2% para 11,7%. E foi decidida reintroduzir a CID, o imposto dos combustíveis. No tocante ao setor elétrico, o TCU já destacava em 2011 os riscos decorrentes do atraso do governo na definição das regras que deveriam ser aplicadas às concessões do setor. Hoje, o valor da conta de luz afeta o nosso setor produtivo e assusta as famílias que buscam todas as formas possíveis de economizar. A falta de gestão também foi uma marca do setor elétrico. Falta de gestão no setor elétrico. No tocante ao meio ambiente, agora já menos se fala sobre a tragédia de Mariana. Milhões de pessoas em situação desesperadora que perderam suas casas, seus meios de sustento, além do maior crime ambiental da história nacional, amplamente divulgado no exterior. O Rio Doce foi assassinado. O Rio Doce. Rejeitos da mineradora Samarco espalharam-se até o oceano. E os primeiros estudos mostraram que praticamente todos os elementos da tabela periódica haviam sido encontrados em meio à lama: mercúrio, cádmio, arsênio, ferro, chumbo foram encontrados nas análises realizadas após a tragédia, segundo noticiou o jornal Correio do Povo. Pouco se falou da possibilidade de contaminação no longo prazo do acúmulo de metais pesados no organismo de tantos brasileiros que estão naquela região. A avaliação do tamanho dos danos ao meio ambiente e à saúde ainda não estão perto de serem concluídos. E o que tem feito o governo para minimizar os riscos à saúde pública nos anos que ainda virão? Que tipo de falha na regulação havia para que tal tragédia fosse evitada? Omissões e mais omissões. Sobra a presença do Estado em setores onde o setor privado poderia atuar de forma mais eficiente que o governo, e falta a atuação onde realmente precisamos de sua gestão eficiente. A falta de gestão se alastra por todos os setores da administração pública, atingindo também nossa imagem externa. O Brasil segue em débito com inúmeros organismos internacionais. Além de atrasar o pagamento do aluguel das embaixadas, imaginem a vergonha que passamos, atrasando o pagamento das embaixadas, atrasando inclusive contas de energia que precisam ser pagas pelos nossos diplomatas, como o seu próprio salário, usando o próprio salário, situação que comentei aqui desta tribuna em novembro do ano recém-findo. Na economia, a falta de políticas públicas necessárias ao ajuste fiscal é assustadora. Este governo precisa cortar gastos, mas não corta, enrola, promete. Sugeri aqui em 2015 uma ampla reforma administrativa com a extinção de ministérios, cargos de confiança e estatais que não possuem razão de existir. E a propósito, como lembrou o economista Mansueto Almeida em entrevista nesta semana,
Qual é o plano do governo para a reforma trabalhista e para a reforma previdenciária? Senador Lazier, me permite uma parte? Sim, senador Regoff. Primeiro, quero dizer aqui da honra de ser colega de Vossa Excelência aqui nesse plenário, de conviver com Vossa Excelência aqui no Senado Federal. Vossa Excelência que tem se portado que se portou no seu primeiro ano como parlamentar de uma forma extremamente séria e responsável com o que se espera de um homem público nesse país. E como colega do mesmo partido de Vossa Excelência e crítico também da direção desse partido, assim como Vossa Excelência, com os rumos que esse partido toma, eu me alegro muito de estar na mesma trincheira de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz um discurso extremamente pertinente. A presidente veio ao Congresso Nacional anteontem, na terça-feira à tarde, e fez um pronunciamento onde a grande bandeira é a recriação da CPMF. Falou 3 vezes da recriação da CPMF. O Brasil já tem uma carga tributária de 36% do produto interno bruto. Eu não me canso de repetir isso, por mais que alguns achem repetitivo isso. O Brasil tem uma carga tributária de 36% do PIB, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. E o governo não dá conta das suas responsabilidades com uma carga tributária de 36% do PIB e quer recriar a CPMF. Eu, assim como Vossa Excelência, sou contra e vou votar contra aqui no Senado Federal essa recriação. O que o governo tinha que discutir era uma reforma do Estado. Hoje, o Estado brasileiro ele está dominado pelas máquinas dos partidos políticos, por grupos de interesses e pelas corporações, pelas pressões das corporações. Parece que ele não atende o contribuinte, parece que o contribuinte é um detalhezinho ali. Parece que a existência do governo não é para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte. Então nós precisamos resgatar o Estado para o contribuinte. Qual é o papel do Estado? Que é devolver serviços públicos de qualidade àquele que sustenta esse Estado com seus impostos. Então o discurso de Vossa Excelência é muito pertinente para esse momento. Nós precisamos fazer uma grande discussão nesse país do papel do Estado brasileiro e fazer uma reforma do Estado que inclua meritocracia no serviço público, bônus por desempenho, sistema de metas e resultados, que faça com que o Estado ele atenda ao contribuinte e não à construção e perpetuação de máquinas políticas como ele funciona hoje. Então quero aqui me congratular com Vossa Excelência e dizer que espero que esse país consiga, que essa nação pressione o governo para que o governo seja responsável, porque o governo, no caminho que está indo, está querendo repetir todos os erros que cometeu no seu primeiro mandato. Eu agradeço muito, meu prezado correligionário, senador José Antônio Regoff, de um enorme prestígio aqui no Distrito Federal, por onde foi eleito ao Senado, depois de ter sido um brilhante deputado federal. E quero, além de aderir ao seu pronunciamento, pedir que seja adicionado ao meu discurso essa valiosa contribuição. Nós temos muita afinidade e estamos um pouco preocupados, mas isso é outro assunto, com os rumos do nosso partido. Nós precisamos uniformizar esse discurso, no qual estamos em perfeita sintonia. Temos também uma grande identificação com o nosso senador Cristóvão Buarque, mas esperamos que os nossos trabalhistas do Brasil inteiro se manifestem, venham aderir a esse nosso pensamento e a essa nossa defesa. Mas com relação ao tema que escolhi por abordar aqui hoje, a gestão, eu quero dizer que quero ser otimista.
mas está muito complicado. Para mim, é simples. Começando que precisamos abandonar essa matriz econômica que está aí e retomar os pilares do Plano Real. Metas de inflação, câmbio flutuante, superávit fiscal primário. O tripé que deu certo com o Plano Real.